Alunos do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai iniciar, né, uma nova unidade do segundo módulo e nós vamos falar dentro dessa unidade sobre os pré-rafaelistas e o realismo. Tá? A nossa aula está baseada na página do 128 até 132. O que nós vamos falar sobre esse assunto? Vamos enfocar em específico os pré-rafaelistas e vamos ver quais são as características da pintura desses artistas, né, que aderiram a essa forma de fazer arte. Bem, como introdução, para a gente começar esse assunto, é importante eu falar para vocês que a arte feita entre o século XVIII e o século XIX, ela seguia dois caminhos. Tá? Um caminho era o caminho imposto pela academia. Tá? E o que tinha? Qual era a imposição da academia? Era as obras feitas, né, dentro das regras do classicismo. Tá? O outro caminho que poderia ser, tá, era o que faziam, né, os pintores românticos, que transitavam aí lá pelo gótico medieval. Por quê? Porque eles gostavam de dar uma carga, atribuir ao trabalho deles, né, dotar o trabalho deles de uma carga sentimental, tá? E era a forma que eles usavam de dar o sentido ao trabalho deles, tá? E o que aconteceu? Começou a haver, tá, tanto o que seguia os ditames da academia quanto os que transitavam no código medieval, eles tinham como proposta, eles tinham a intenção, eles tinham um desejo comum, que era a busca pela honestidade na arte, pintar o que realmente está sendo visto. Então, o que acontece? Juntou-se um grupo, tá? Um grupo de pintores ingleses com um grupo de pintores franceses, tá? E procuraram desconstruir essas estéticas em busca de uma honestidade na arte, tá? Então o que eles fizeram? Eles fundaram uma irmandade. E essa irmandade chamava Irmandade Pré-Rafaelista. Por quê? Porque eles entendiam, tá, que os seus integrantes deveriam criar obras semelhantes aos pintores anteriores ao Rafael Sanzio, daí pré-rafaelista, porque eles acreditavam que os pintores anteriores a Rafael Sanzio, tipo Sandro Botticelli, Filippo Lippi, tá? Eles pintavam o que realmente eles viam. Já o Rafael Sanzio, ele sacrificava a verdade em nome da beleza, tá? Vamos falar um pouco mais sobre os pré-rafaelistas, tá? Gente, a Academia de Arte, ela tinha como função a formação de artistas, tá? Para isso, ela seguiu os princípios clássicos da arte, tá? Entre os séculos XV e XVI, tá? E a obra de Rafael Sanzio nesse modelo era a arte a ser seguida, tá? Então, em 1848, John Everett Millais, tá, Dante Gabriel Rossetti, William Hoffman Hunt fundaram um grupo denominado Irmandade Pré-Rafaelista, tá? É o que eu falei para vocês. Para os pré-rafaelistas, a obra de Rafael Sanzio foi responsável pela perda da sinceridade, tá, e autenticidade na obra de arte. Então, ele só buscava, tá, a beleza através da idealização. Para Rafael Sanzio, a beleza tinha que ser obtida através da idealização. Então, não retratava, muitas das vezes, não retratava a verdade, tá? Então, eu coloquei aqui como exemplo a obra Escola de Atenas, de 1511, é um afresco, tá? É uma obra de grandes dimensões, 5 metros por 7,70, está no Palácio Apostólico de Roma, tá? Aqui vocês veem,
Essa obra é do Rafael Sanzio, né? O que a gente pode falar sobre as características da pintura pré-rafaelista? São várias, tá? Então, primeiro, eles pintavam em oposição aos cânones. O que são cânones? São normas a serem seguidas, são regras dessa escola, da escola clássica, que deveriam ser seguidas. Então, os pré-rafaelistas iam contra esses cânones da arte clássica, tá? Desenvolveram um estilo de pintura em maior ou menor grau, tá? E seguindo algumas características em comum, que são elas. Primeiro, a cor e brilho intenso. As pinturas pré-rafaelistas, nas pinturas pré-rafaelistas, as pessoas e os objetos eram carregados de cores fortes e brilho intenso. Nós temos o exemplo da obra de Evelyn Morgan, ele seguiu tardiamente a Irmandade pré-rafaelista. A obra Noite e Sono, tá no Centro Morgan, em Londres, na Inglaterra. Tem essa obra. Ele retrata, né? Essa obra foi inspirada no Nascimento de Vênus de Botticelli, tá? E retratou a noite levando pelos braços o sono, que com a suavidade distribui as flores de papoula, né? E para que essas flores atingissem as pessoas, tá? Bem, uma outra característica da pintura pré-rafaelista era o olhar para o tema já existente. O que eles faziam? Eles pintavam obras que já tinham feitas, temas que já tinham feito, mas não no sentido de uma imitação, mas no sentido de uma releitura. Pintar o mesmo tema, mas dando uma outra versão, seria assim, né? Então nós temos aí uma obra, Anunciação, que foge totalmente aos padrões utilizados, principalmente para as obras que retratam a Anunciação e são expostas em igreja. Aí Maria recebe a figura do anjo Gabriel com um ramo de flor na mão, e a Anunciação, a Maria, é feita de forma que Maria parece que está sonolenta, e aquela visita inesperada, e pega a Maria ainda cheia de sono acordando, tá? É um óleo sobre tela, 72,4 centímetros, 42,9. Está na Galeria Tate, em Londres, na Inglaterra. Uma outra característica da pintura pré-rafaelista é uma nova concepção da figura feminina, tá? Eles faziam oposição ao estilo técnico e artificial da academia, tá? Os artistas da Irmandade pré-rafaelista se ocupavam da busca por uma verdade, tá? Então a retratação era fiel e sincera, tá? Então como é que tinha que ser essa mulher? Essa mulher, ela tinha que ter cabelos alongados, vastos cabelos, tá? E tanto no comprimento quanto no volume também, tá? E geralmente o cabelo era louro, tá? E pescoço alongado. Tá aí a obra de Dante Gabriel Rossetti, que é a Beata Beatriz, é um óleo sobre tela de 86,4 por 66 centímetros. Também está na Galeria Tate, em Londres, na Inglaterra, tá? Essa pessoa que posa para essa obra, tá, é a Elizabeth Siddal, que é uma artista e poeta pré-rafaelista, e ela serviu de modelo para as obras do pintor Rossetti, seu marido, na época, tá? Bem, eles também, uma das características é a atenção aos mínimos detalhes, máximo aos detalhes, tá? Então os artistas da Irmandade pré-rafaelista se ocupavam da busca por uma verdade na pintura, ou seja, uma retratação fiel e sincera da natureza. Ocupava da observação atenta e minuciosa aos objetos da arquitetura e principalmente da natureza, tá? E por causa disso, eles passaram a retratar temas literários,
recorrentes agora sobre o novo olhar. Nessa pintura que eu estou mostrando para vocês aí, é uma tela de Millais, né, Elizabeth Siddal, que foi retratada como a Ofélia, personagem da peça Hamlet, de William Shakespeare, tá? É um óleo também um óleo sobre tela de 76,2 por 111,8 centímetros. Está na Galeria Tate, na Inglaterra. Bem, também havia na pintura pré-rafaelista, tá, a preocupação, o comprometimento com questões morais e sociais. Tá? Então, a fundação da Irmandade Pré-Rafaelista passou, na época de sua fundação, estava passando por uma série de mudanças, tá? Tudo consequência do progresso. Então, essa mudança ela atingiu principalmente a população de baixo poder aquisitivo. Essas consequências se tornaram motivo de interesse para alguns pintores, como consequências sociais, valores vitorianos. O que são valores vitorianos? Valores de conduta moral, que na época eram apreciados e seguidos, tá? E são valores vitorianos porque eles estavam em voga na época do reinado da Rainha Vitória. Então nós temos uma obra de William Rowan Hunt, que é o Pastor Mercenário, de 1851, também é um óleo sobre tela de 76,4 por 109,5 centímetros. Está na Galeria de Arte de Manchester, na cidade de Manchester, na Inglaterra. Aqui a gente vê uma obra do pastor, né? Parece que ele está acompanhado de uma pessoa e está parado ali, dando um tempo nas suas atividades aí, né? Bem, a obra também tem uma outra obra também que retrata questões morais e questões sociais, é a obra Trabalho, tá? Embora tenha um tema, embora o seu autor, né, nunca tenha aderido à Irmandade Pré-Rafaelista, Ford Madox Brown retratou diferentes temas, né, diferentes formas de ocupação profissional. E nessa obra que ele pintou aí, tá, ele fez uma modificação, né? Ele incluiu, tá, o historiador escocês Thomas Carlyle e o teólogo inglês Frederick Denison Maurice, tá, que eram estudiosos da relação do trabalho na época. Então isso daí reforça, juntamente com o título, o comprometimento de Madox Brown com questões sociais. Além deles ter pintado um quadro com essa temática, né, ele pintou dois historiadores, dois cientistas dos temas ligados a questões sociais. Tá? Então o nome do quadro é Trabalho, né, é uma obra de 137 centímetros por 198 centímetros, está na Galeria de Arte de Manchester, em Manchester, na Inglaterra. Tá? Bem, eu vou pedir a vocês para, com base na nossa aula, vocês realizarem a atividade final, né, a atividade do final da página 132. É uma questão só que pergunta, ela é uma atividade sobre a origem do pré-rafaelismo, né? Ela está falando sobre o que buscava, né, a arte pré-rafaelista. Aí a gente vai corrigir essa questão na próxima aula. Bem, por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço para vocês.